A primeira coisa que o segurado, o aposentado ou pensionista deve fazer é reunir a documentação necessária para viabilizar o pedido de revisão do seu benefício previdenciário. Essa documentação ela deve ser reunida tanto para o pedido de revisão diretamente no INSS, quanto através de um pedido judicial de revisão do benefício. Então, seja diretamente no INSS, seja por intermédio de um advogado, essa documentação que nós vamos apresentar, o segurado do INSS necessariamente tem que providenciar. A primeira delas é, evidentemente, que a mais importante que nós consideramos, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu vou demonstrar em seguida o que é o CNIS, qual é o modelo e como providenciar. O segundo documento é a carta de concessão do benefício, e essa carta de concessão ela contém também a memória de cálculo na maior parte das vezes. Se na hipótese de você não possuir essa carta, você pode fazer o requerimento diretamente no site do INSS, que nós vamos demonstrar como que se realiza isso, ou através diretamente na agência do INSS, você pode fazer o pedido de segunda via de emissão dessa carta, só que essa carta ela não é emitida na hora pelo INSS, eles encaminham pelos correios e isso demora no mínimo 15 dias. Outro documento que é extremamente necessário é a cópia integral do processo administrativo no INSS. O que significa essa cópia integral do processo administrativo no INSS e para que serve essa cópia para instruir o pedido de revisão? Nesse processo contém todos os documentos que o aposentado ou pensionista apresentou quando ele foi fazer o seu pedido de benefício junto ao INSS. Fora isso, nesse processo consta também a contagem oficial de tempo do INSS, consta o CNIS utilizado na época, consta também prova de vínculo empregatício e consta também os elementos que foram extraídos do CNIS para servir de base de cálculo do valor do benefício final. Então esse documento, essa cópia do processo administrativo diretamente no INSS é extremamente importante e essencial para o requerimento de pedido de revisão de benefício. O outro documento que é bastante importante também é a carteira de trabalho, ou seja, o segurado ou pensionista, no caso do óbito do segurado que instituidor do benefício de pensão por morte, a pensionista deve providenciar cópia de todas as carteiras de trabalho do falecido e quem é aposentado deve apresentar as cópias das suas carteiras de trabalho e também dos carnês de recolhimento. Um último documento que serve para quem foi estatutário, ou seja, para o funcionário público que exerceu algum cargo público por um determinado período e ele depois passou para iniciativa privada, regime geral de previdência social. Então ele deve trazer esse período que ele trabalhou no estatutário, no serviço público, para o regime geral, para o INSS, e para isso ele deve requerer um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, junto ao órgão aonde ele prestou serviço para o Estado, município ou União. Então, com essa CTC é possível também viabilizar uma análise para verificar se o INSS realizou de forma efetiva e concreta a compensação tributária, a compensação das contribuições previdenciárias para gerar o valor final do benefício previdenciário. Então, de forma resumida, quais são os principais documentos que o segurado, aposentado ou pensionista deve providenciar para viabilizar um pedido de revisão? Primeiro, a cópia atualizada do CNIS. Eu vou demonstrar aqui na tela o que é o CNIS já já. Segundo, cópia integral do processo administrativo que foi concedido o benefício. Terceiro, carta de concessão e memória de cálculo do benefício. Quarto, isso para quem trabalhou na iniciativa pública, uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Então eu vou começar demonstrando aqui na tela o que é o CNIS. O CNIS é como se fosse um extrato de todo o período contributivo do segurado do INSS. Então consta aqui as atividades que ele exerceu, o período inicial, o período final, se ele era contribuinte na forma de empregado, seja como contribuinte individual, seja CLT com vínculo empregatício, ou se ele contribuía como facultativo. E nesse CNIS aqui nós podemos demonstrar que existe aqui a opção de empregado, opção de contribuinte facultativo e de contribuinte individual, que é o chamado
autônomo. Então nós temos aqui a data de início e a data final do período de contribuição ou do período de vínculo em que esse segurado prestou serviço para alguma empresa. Então esse é o CNIS que também consta, quando é um CNIS mais detalhado, as remunerações, o histórico de remunerações que serviu de base de cálculo para gerar o valor do benefício. Nós temos aqui as competências e os valores de contribuição também do segurado. Então o CNIS é um documento de extrema relevância porque ele serve de base, é um extrato oficial da Previdência Social de toda a vida contributiva desse segurado da Previdência Social. Evidentemente que dados anteriores ao ano de 1975 não constam no CNIS, deve ser apresentada para a Previdência Social, para o INSS, através de documentos contemporâneos à época, mas do ano de 1975 em diante deve constar todos os períodos laborados e contribuídos dentro do CNIS, que é o documento essencial que é utilizado tanto para a concessão do benefício, quanto também para o cálculo do valor final do benefício previdenciário. Então, o primeiro documento a ser requerido é o CNIS. E como que se faz o requerimento desse CNIS? Basta ligar no número 135 e agendar o pedido de requerimento. Porém, nós entendemos que não há necessidade de agendar o pedido de CNIS. Basta o segurado, aposentado ou pensionista comparecer em qualquer agência do INSS, portando o documento com foto, o RG ou uma carteira de habilitação e solicitar a emissão do seu CNIS, que o analista ou técnico do INSS imprime na hora esse documento. O segundo documento que é essencial para requerer uma análise e até o pedido de revisão do benefício previdenciário é a carta de concessão em memória de cálculo. Eu vou colocar aqui na tela a carta de concessão, é apenas o modelo. Essa carta ela pode ter uma cara um pouco diferente dependendo da época em que você estiver consultando o site da Previdência Social, que ele sofre constantes atualizações, mas em regra os elementos que a carta de concessão em memória de cálculo deve ter são esses. Aqui tem os dados do benefício, evidentemente que eu ocultei para preservar aqui a identidade dessa pessoa, mas deve constar o seu nome, o NIT, o número do benefício que está aqui em cima, o benefício que foi concedido à espécie, nesse caso aqui é uma aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42, o valor e aqui embaixo, que é o mais importante, a memória de cálculo, ou seja, 80% das maiores contribuições multiplicadas, nesse caso aqui, pelo fator previdenciário. Pode ver que tem aqui a informação desconsiderado porque não entrou dentro dos 80 maiores salários de contribuição, então foi desconsiderado na hora do cálculo. Aqui está um resumo do cálculo, mas em síntese, o que eu quis demonstrar aqui é que a carta de concessão em memória de cálculo é essa. No site do INSS, que eu vou colocar aqui na tela, você pode agendar um dia para você comparecer e solicitar a emissão da segunda via da sua carta de concessão. Mas eu acho bem mais fácil, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, você ir diretamente na página do INSS, é onde tem a possibilidade de você inserir os seus dados, o número do benefício e solicitar a emissão dessa carta de concessão em memória de cálculo, que é emitida na hora. Então eu vou demonstrar agora como que você obtém a segunda via da sua carta de concessão em memória de cálculo do benefício, isso na hipótese de você não possuir a carta original enviada pelo INSS, mas você pode entrar no site da Previdência e solicitar a emissão dessa carta de concessão. Então, entrando aqui no site da Previdência, você vem aqui na aba Todos os Serviços, aí vamos aguardar abrir. Aqui na aba tem aqui carta de concessão, é logo o segundo item dos itens mais procurados. Então, clicando nesse link, vai abrir uma outra tela. Está aqui o botão pedir carta de concessão. Clicando nele, você já é remetido para essa tela e nessa tela basta você digitar o número do seu benefício, data de nascimento, nome e CPF, que automaticamente ao clicar em visualizar será emitida a carta de concessão. Você pode salvar em arquivo PDF ou imprimir para depois viabilizar a entrega junto com os demais documentos para o pedido de revisão do seu benefício previdenciário. Bom, nós já verificamos o que é uma carta de concessão e como obter ela diretamente no site do INSS ou requerer junto a algum posto do INSS a emissão da sua segunda via. Nós já verificamos o que é o CNIS, qual a sua importância e como requerer esse CNIS também, que pode ser direto no posto do INSS. E agora nós vamos esclarecer um documento que é extremamente relevante, que é a cópia do processo, é a cópia integral de capa a capa do processo administrativo aonde esse aposentado ou pensionista fez o requerimento do seu benefício previdenciário que foi concedido. Então, o documento que talvez seja mais importante é justamente a cópia integral
do processo administrativo de quando esse segurado fez o requerimento, ou dependente, se tratando de pensão por morte, fez o requerimento do benefício previdenciário junto ao INSS. Como que é o procedimento para requerer vistas para a extração de cópia desse processo administrativo? Eu vou demonstrar aqui no site do INSS. Você, na página inicial aqui, Ministério do Trabalho e Previdência Social, hoje atualmente 2016, você desce aqui em todos os serviços. Logo em seguida tem aqui os mais procurados, tem aqui consultar a situação do benefício, carta de concessão que nós já visualizamos, aposentadoria, simulação de tempo de contribuição, demonstrativo de imposto de renda, deixa eu ver que está bem aqui embaixo, benefício assistencial, pecúlio, agendamento, é esse link aqui que você deve clicar. Ao clicar no agendamento, aqui tem alguns esclarecimentos do INSS, você clica em agendar, basta colocar seu CPF, nome completo, data de nascimento, informações pessoais e dar avançar. Logo que você clicar em avançar, você será direcionado para uma outra tela, evidentemente eu não vou preencher aqui, mas você vai ser direcionado para uma outra tela onde você vai fazer a opção do serviço que você está buscando. Dentre essas opções, tem a opção de você requerer a extração, vistas para a extração de cópia integral de processo administrativo. Significa que você vai pedir para o INSS uma data para que você compareça na agência e faça a extração, obtenha a cópia integral do processo administrativo. Atualmente o INSS não entrega mais o processo para a pessoa sair da agência e ir na copiadora mais próxima para tirar as cópias das páginas desse processo. Geralmente é importante que a pessoa já vá, compareça na agência do INSS portando um pendrive ou um CD-ROM virgem para que ela possa gravar as informações, porque geralmente o analista ou funcionário do INSS digitaliza esse procedimento e grava no pendrive ou até mesmo no CD. Então é importante que você esteja portando ou um pendrive ou um CD na hora de agendar, na data em que você agendou e for comparecer no INSS, não esqueça de levar um pendrive ou um CD para que o funcionário do INSS grave as informações do arquivo onde consta a digitalização desse processo administrativo. Bom, e por fim, para finalizar a parte de documentação, nós já esclarecemos que você tem que pegar o CNIS, você tem que pegar a carta de concessão, se não tiver, você deve providenciar junto ao INSS a extração da cópia integral do seu processo administrativo e também você deve obter cópia legível de todas as carteiras de trabalho que você possuir, assim como dos carnês das contribuições em que você realizou enquanto esteve em atividade, seja como contribuinte individual, seja como contribuinte facultativo. Então você portando todos esses documentos, você vai viabilizar o requerimento do pedido de revisão do seu benefício previdenciário. Evidentemente que previamente esses documentos devem ser analisados, devem ser constatados se o cálculo do benefício foi feito de uma maneira correta, se os documentos apresentados foram apresentados de forma adequada, se o INSS, ao analisar o seu requerimento de aposentadoria, não deixou de considerar algum elemento para daí, depois de ser detectado a existência de algum equívoco na concessão do seu benefício, passar para a próxima parte, que é identificar qual é a hipótese que cabe para solicitar a revisão do seu benefício previdenciário.